Oi, gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Abordaria, um podcast que discute temas relacionados ao mundo da arte. Eu sou a Carolina Erzenhut, sou idealizadora da Aborda, e se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e ficar por dentro de todos os projetos e conteúdos que a gente desenvolve, siga a gente nas nossas redes sociais. Esse episódio, gente, é muito, muito importante. Eu estou muito feliz que a gente está aqui. Queria muito agradecer os nossos convidados, que são Thierry Chemali e Luísa Portelli. Eu conheci eles no seminário do ano passado da FGV, né, um seminário de mercado de arte. E fiquei assim, né? Começou pelo meu encantamento do trabalho que a Luísa mostrou, e depois eu fui procurar o Thierry. Então, assim, eu estou muito feliz porque pela primeira vez, né, a gente vai trazer um tema que eu sou completamente desconhecida, então também vou aprender da mesma maneira que as pessoas vão estar ouvindo em casa, vão aprender depois, né? Então, a gente aqui vai explorar a interseção entre economia comportamental e o mercado de arte, né? Como o Thierry antecipou, né, esse tema, né, no mercado de arte, né, economia da arte já é super restrito, né, tem pouquíssima literatura. A economia comportamental para a arte, menos ainda. Então, assim, vocês se sintam super privilegiados que esse conteúdo ele é muito exclusivo e é muito incrível e vai falar diretamente com o trabalho que a gente realiza na Aborda. Assim, foi isso que eu fiquei muito feliz de poder trazer teoria para o que a gente faz. E juntos a gente vai discutir como a arte urbana ela evolui de uma expressão cultural para um ativo econômico valioso, examinando o impacto do Art Infusion Effect, que vocês vão saber o que é, eu também vou aprender mais, nesse processo de transformação. Para começar, eu vou fazer uma breve autodescrição de quem eu sou, depois eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem e vou apresentar um pouquinho da trajetória deles, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, eu uso um óculos redondo, eu tenho um rosto mais ou menos arredondado. Hoje eu estou usando um óculos de tartaruga, meu cabelo está preso num coque, eu estou usando uma Xuxa dessas antigas dos anos 90, que eles voltaram com tudo, e um colar preto e uma camiseta preta. Eu estou na sala da minha casa e tem vários quadros atrás. Antes de pedir para os meus convidados se apresentarem e fazerem só a descrição, eu vou fazer rapidinho aqui, vou contar a trajetória deles. A Luísa Portelli, ela é formada em Direito pela PUC São Paulo, possui 3 anos de experiência na área de propriedade intelectual, com foco nas áreas de marcas, direitos autorais, licenciamento e concorrência desleal. Além disso, é professora assistente na matéria de propriedade intelectual na PUC e coautora do artigo Da Rua às Vitrines, breve recorte da história da arte urbana e sua estreia no mercado brasileiro. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigada de você estar aqui com a gente. O Thierry Chemali, ele é mestre e pós-graduado em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com graduação em Sociologia pela Pontífica Universidade Católica, pela PUC. Desde 2018 é pesquisador do Centro FGV Invest, nas áreas de finanças e economia do mercado de arte. Vou começar pela Luísa, ladies first, pedindo para ela fazer uma breve audiodescrição, e se ela quiser fazer algum apontamento sobre o mini currículo dela, que eu contei aqui um pouquinho. Oi, Carol, Thierry, boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse artigo que eu produzi no ano passado. Foi um projeto que eu desenvolvi com bastante carinho. Eu tenho uma amiga muito próxima, de muitos anos assim, de amizade, que ela é artista urbana. Então, quando eu pensei nessa pesquisa, eu misturei bastante no trabalho dela. Então, só para descrever um pouquinho aqui para vocês, meu nome é Luísa, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros escuros, eles estão presos para trás no momento. Estou usando um óculos com uma bordinha branca um pouco chamativo, uma regatinha preta, e eu estou no meu quarto, o fundo da parede é um lilás, tons claros. Fala pessoal, boa tarde. Obrigado, Carol, obrigado, Luísa. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Thierry Chemali. Eu também acabei tendo contato aí com o artigo da Luísa no seminário do ano passado, né? Achei muito interessante essa provocação, essa junção, como a Carol
comentou que a gente estava falando nos bastidores aí, né? Esse nicho do nicho, né? E eu sempre me interessei por até por essa formação talvez mais eclética, vamos dizer assim, das ciências sociais, depois indo para economia e finanças. Eu sempre me interessei pelo lado comportamental da economia, né? Então, desde 2022 aí tem um braço do GV Invest voltado para estudar justamente esse nicho do nicho, né? Economia comportamental com arte, que eu venho coordenando. Então, logo que eu vi o artigo da Luísa, me brilhou os olhos, né? E a gente estabeleceu a conexão a partir daí, né? Bom, deixa eu falar de mim. Eu sou um homem branco, eu tenho o rosto redondo, eu tenho uma barba ralinha, eu tenho cabelo escuro, curto, tá penteado, eu uso um óculos quadrado de cor escura também, tô com uma camiseta preta, e estou no meu quarto aqui, atrás de mim eu tenho umas obras que eu gostaria que fossem as verdadeiras, mas são réplicas, né? Então estou com A Noite Estrelada, estou com o Grito do Edvard Munch, estou com o Beijo do Gustav Klimt. Eu gosto um pouquinho desse mundo da arte, né? Então, infelizmente, não são as originais. Um dia a gente chega lá. Ah, muito bom. Bom, até vou aproveitar e vamos agradecer também, né, a Mura, né, que a Luísa comentou, foi uma artista da Aborda no início do nosso trabalho de agenciamento. Eu trabalhei com a Mura no início de 2020, uma artista incrível, né? Foi, mas também acho que essa também acabou sendo uma conexão maior, né, que a gente acabou falando dela. Então, enfim, beijo, Mura. Espero que você escute esse podcast, que ele vai tinha você no artigo, né, que a gente viu lá. Para começar, né, e para a gente, acho que todo mundo ficar na mesma régua né, e para que, de alguma maneira, esse tema, que é super importante, acho que a gente queria começar pelo básico. Thierry, você pode explicar para a gente o que é a economia comportamental e como ela tem sido aplicada para compreender a relevância do mercado de arte no Brasil? Legal, Carol. Deixa eu dar uns passos atrás e vou tentar não me estender demais na minha digressão aqui, né? O jeito como a gente estuda economia hoje, né, a gente tem regras e tem aí máximas que são estudadas nos livros, né, que vão ser deduzidas originalmente a partir da filosofia política, filosofia econômica, né? E isso tem a ver com a economia neoclássica. Então, muito do que a gente estuda de economia hoje nasce disso. Não que essas observações não tenham alguma verificação empírica hoje em dia, né? Mas o que a gente chama de economia, como a gente olha e estuda hoje, nasce desse movimento. A economia comportamental já é um nicho, né? Já é aí um recorte dentro desse universo de economia, ainda que o prêmio Nobel de Economia Richard Taylor costuma brincar que não existe economia que não seja comportamental, porque no final das contas falamos de comportamento e falamos de ser humano. Do ponto de vista metodológico, e tentando ser mais prático aqui, a ideia de economia comportamental vem justamente com a aplicação das observações práticas e empíricas da psicologia comportamental na economia. Por exemplo, eu posso ter modelos econômicos que vão supor certas atitudes, certos movimentos. Mas será que eu vejo isso na prática, de fato? Será que os agentes se comportam exatamente como se propõe o modelo? Então, nessa visão comportamental da economia, o que se propõe é justamente fazer um ajuste, trazer um olhar aí para os modelos de economia, trazendo esse contexto, né, da psicologia comportamental juntando com a economia. Esse é um nicho que, ainda que ele vem sendo estudado aí desde os anos 70, ele entra no mainstream econômico, ou seja, passa a ser amplamente aceito nas mais renomadas faculdades há pouco mais de 20 anos, né? Você tem um prêmio Nobel no final dos anos 70, o Herbert Simon, que fala aí dessa parte comportamental, ainda que ele não enuncie, né? Tem um grande debate, será que ele foi o pai dessa parte comportamental da economia ou não? Mas, de alguma forma, ele passou por isso. Mas a parte comportamental da economia de fato ganha corpo e entra no mainstream justamente a partir do prêmio Nobel do Daniel Kahneman, no começo dos anos 2000, Kahneman que morreu recentemente,
né? Ele era um psicólogo e recebeu um prêmio Nobel de Economia. Pouca coisa, né? Assim, o cara não precisa ser muito gênio para fazer isso não, né? Então, isso de fato entrou no mainstream, e aí o prêmio Nobel mais recente, do Richard Taylor, em 2017, acho que tirou toda a forma de suspeita que existia sobre esse encontro, né? Então, esse recorte da economia ele vai se diferenciar, né, desse approach tradicional, neoclássico, vamos dizer assim, justamente por trazer formulações de modelos que vão estar baseadas na psicologia comportamental. Como eu havia adiantado aqui na conversa de bastidor, né, é um nicho que vem aí tendo um aumento exponencial das literaturas, até por conta dessa evolução histórica que eu trouxe para vocês, mas quando a gente fala de economia comportamental aplicada ao mercado da arte, aí é o nicho do nicho, é o específico do específico, né? Então, de fato, ainda há pouca literatura sobre isso, até tem alguns olhares para a parte da cultura, um pouco mais abrangente, mas quando a gente fala de mercado da arte, em específico, são poucas literaturas. A gente pode falar aqui do artigo da Luísa, que ela vai explicar melhor, né, e acaba trazendo um pouco dessa leitura, mas no Brasil a gente não tem aí, não que eu conheça, né, alguma representação prática, né, uma verificação empírica com os mesmos métodos que a gente vê no exterior, né. Existem artigos, aqui eu trouxe 2 aqui, só para deixar de referência, se alguém quiser pesquisar e se aprofundar, né, tem o Nudging Art Lovers to Donate, né, que é do Boron Lee, que vai justamente pegar o conceito do nudge, a gente pode explicar ele um pouco melhor depois, um empurrãozinho, né, ver como isso muda as atitudes dos agentes, né, e tem o Empirical Evidence of Anchoring and Loss Aversion for Art Auctions, do May and Moses, são autores bem tradicionais. Então vejam, em português a gente praticamente não tem nada empírico nesse assunto. Desculpa a longa digressão, pessoal. Massa. Então, acho que eu vou aproveitar essa deixa, né, para a Luísa falar um pouco, né, que no artigo dela ela vai abordar como a arte urbana ela passa de uma manifestação cultural para também se tornar um produto econômico valioso, né? Isso eu acho que é bem interessante, porque é exatamente o nosso trabalho na aborda, né? E eu queria que, se você pudesse detalhar e contar, assim, quais os fatores que contribuem para essa informação, porque eu acho que dessa forma, né, como o Thierry mesmo trouxe, né, como a gente tem pouca literatura no Brasil e pouco material, eu acho que com o seu trabalho e pensando, né, que as pessoas que escutam a gente são muitos artistas urbanos e pessoas interessadas em arte pública e arte urbana vão conseguir tangibilizar um pouco isso que o Thierry começou contando para a gente. Claro. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, a minha pesquisa, o meu artigo, ele teve como fundamento principal a crença de que a arte e a cultura elas são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, quando a gente dimensiona, né, a expansão da arte urbana, não só no Brasil, mas no mundo, a gente se depara com causas e consequências diferentes, né? Inicialmente, o surgimento dessa arte, ela tem como responsáveis os artistas que buscavam um espaço para expor sua voz, para se comunicar, para manifestar opiniões contrárias a algumas regras já pré-estabelecidas, denunciar injustiças, encontrar alguns aliados e também propor mudanças. Então, todas essas finalidades da arte urbana, no início do seu surgimento, elas eram mais importantes do que o meio, tanto que no início essas manifestações eram até feitas no anonimato. Então, quando a gente busca entender quais fatores que contribuíram para transformar a arte urbana não só de um valor cultural, que hoje já está consagrado no Brasil e em outros países do mundo, mas para um valor econômico, tem alguns fatores que são muito relevantes nesse processo. Um dos principais fatores, que foi um dos pilares da minha pesquisa para compor o meu artigo, é justamente a aplicação dos conceitos de economia comportamental nesse processo. Mas antes disso, foi justamente entender como que a arte urbana ela se consagra como um valor cultural. Porque, como o Thierry já antecipou, a economia comportamental, né, é difícil de separar a economia, o conceito de economia comportamental. Quando a gente considera o ser humano, que é uma das variáveis mais complexas de qualquer equação econômica, é muito importante a gente entender o seu comportamento. E dentro de um cenário de mercado da arte, o comportamento do ser humano como um consumidor é porque ele escolhe aquele produto para consumir, por que ele escolhe aquele segmento artístico para investir. E a arte urbana, né, então a história dela no Brasil, ela vem de uma origem antiga. Ela se manifesta inicialmente através de comunidades marginalizadas, de certa forma oprimidas por causas sociais, políticas ou econômicas,
que estão na busca de uma luta de união de seus iguais, de expressar sua voz, de encontrar um espaço, né? O Brasil, ele é um país marcado pela invasão europeia, pelo massacre da sua cultura indígena, pela escravidão, pela desigualdade, pela marginalização. Então, a arte urbana, ela, dentro do contexto brasileiro, ela encontra muita força, não só os seus artistas, que expõem tudo isso nas suas obras, como no público que consome esse conteúdo, que está lá dirigindo na 23 de maio aqui em São Paulo, se identifica com uma arte urbana num prédio que faz ele refletir sobre alguma questão importante da vida, sobre alguma questão de desigualdade que precisa ser olhada. Então, a arte urbana, ela primeiro se consolida, né? Ela constrói seu berço na sociedade brasileira, sendo incorporada como valor cultural. Porque não só os seus artistas estão expondo uma realidade das suas vidas, de suas vontades, de uma vontade por justiça social, como o público que está consumindo se identifica com aquela luta, se identifica com aquela causa e gosta daquele conteúdo que está consumindo, porque causa nesse consumidor certos tipos de emoções, de sentimentos, de reflexões importantes. Então, além do fator do valor cultural agregado à arte urbana, vem o valor da economia comportamental, do comportamento efetivamente do público que quer consumir aquele tipo de conteúdo, não só passando numa avenida e vendo um prédio com uma obra estampada, mas eventualmente tendo um produto ali na sua casa, no seu dia a dia, no seu artigo de moda, que reflete sobre quem você é, sobre o que você pensa, sobre as coisas que você acredita. Então, nesse segundo momento, né, o valor cultural já agregado da arte urbana na nossa sociedade, entra o valor econômico. E o valor econômico, ele entra muito de um aspecto no qual as empresas e as instituições privadas analisam uma possibilidade de lucrar com aquilo. Então, a gente pega grande parte da nossa população brasileira consumindo arte urbana, seja através de publicidades, de filmes, de editoriais de moda, fotografias, e eles usam isso dentro das suas respectivas atuações. Aqui na minha pesquisa, no meu artigo, a gente focou bastante no segmento da moda e do vestuário, para aumentar suas vendas, aumentar seu lucro, para atrair mais consumidor para sua marca. Se aquele consumidor se identifica com um artista urbano e aquele artista urbano está estampando alguma blusa daquela marca específica, então essa marca automaticamente atrai consumidores que ela não atrairia antes. Então, o aspecto econômico, né, a arte urbana, ela entra dentro desse aspecto econômico, como o próprio artigo ele é intitulado, ela adentra, sai da rua, não só sai da rua, continua na rua, mas entra também numa vitrine de um shopping, porque ela foi consagrada como um valor cultural, porque as pessoas se identificaram com ela e as pessoas passaram a ter vontade de consumir aquilo. E a economia comportamental, ela nada mais é do que um estudo de construção de preferências. Então, passou a ser uma preferência do consumidor em determinado momento histórico, social e econômico, consumir itens de arte urbana, ou porque diz respeito aos seus ideais, diz respeito a quem ele é, ao que ele quer manifestar e ao que ele quer dizer quando ele sai na rua, por exemplo. Então, um exemplo bem relevante aqui, a gente tem diversos exemplos dessas parcerias entre o mundo da arte urbana e o mundo das empresas, que a princípio seriam mundos antagônicos, mas a gente vê hoje em dia essa parceria crescendo de uma maneira bem forte, bem edificada. Um dos exemplos mais relevantes, saem em todas as mídias, é uma parceria entre a Gucci, que é uma empresa do segmento de luxo, né? De roupas de luxo, vestuário, a moda de alto padrão, com um artista urbano bem conhecido, o Trevor Angel, que é conhecido nas redes sociais como Gucci Ghost. Em que cenário a gente imaginaria uma parceria entre essa, né? Da Gucci com um artista urbano? E isso foi realidade, isso se concretizou uns anos atrás. Inclusive, foi uma das coleções da Gucci que teve muito renome, muitas vendas, muito sucesso. Em uma entrevista para Bazar, o Gucci Ghost foi indagado do por que ele acha que está crescendo tanto essa parceria entre modas, marcas de artigo de luxo e artistas urbanos. E a resposta dele, né, para essa pergunta é que ele diz que, bem no fundo, todo mundo quer ser rebelde. Então, a gente vê nessa resposta uma unificação do que a arte urbana significa como valor cultural e por que ela é integrada como valor econômico. Porque a pessoa ela vê ali algo que diz respeito sobre ela quer consumir aquele conteúdo, ela quer andar na rua e quer passar aquela imagem, aquela sensação, aquela percepção. E nesse meio do caminho, entre a união dos artistas urbanos, da arte urbana, com a população que quer consumir, entre as empresas e as instituições privadas, almejando lucro e fortalecendo essas parcerias, desenvolvendo edições especiais em parcerias, por exemplo, entre o Basquiat e a marca Reserva, que é uma marca nacional, ou a parceria entre o Cobra, que é um artista nacional extremamente renomado, não só no Brasil, mas no mundo, com aquela marca de tênis da UOL. Então, essas parcerias elas vêm crescendo de uma forma exponencial, bem marcada, mas justamente por conta desses dois fatores, dessa incorporação da arte urbana no nosso valor cultural, principalmente.
Então, deixa eu tentar resumir aqui para ver se eu entendi de alguma forma. Então, seria, bem a grosso modo, seria a percepção, né, que o capital tem de uma expressão, de um comportamento da sociedade e indo ali buscar, indo ali, vamos dizer assim, atuar junto, né? Eu acho que o seu artigo vai contar, e isso que você traz agora seria isso, né? Seria essa percepção de como que a marca encontra valor e relevância através de uma narrativa comportamental de outrem, né? E nesse caso, de artistas urbanos, né? Seria mais ou menos isso? É exatamente isso, Carol. Se o Thierry Tech quiser me complementar, ele tem muito mais anos de experiência com o tema da economia e da economia comportamental do que eu, mas é exatamente isso que eu quis trazer nesse primeiro momento, como base, como pilar da composição do meu artigo, justamente entender por que que o gosto pela arte urbana cai e entra na população de uma forma tão intensa a ponto de marcas renomadas e grandes e consolidadas também quererem entrar nesse meio. Então, como que ocorreu todo esse movimento? E é justamente porque ela foi percebida, foi valorizada como um valor cultural inicialmente. Passou não só de uma exposição artística, mas para algo que transmite uma mensagem, transmite uma sensação, afeta diretamente a escolha, a preferência sentimental de um ser humano ali na hora de adquirir um produto num shopping. Ele prefere um blusão preto, ele prefere um blusão que tem uma obra estampada do Basquiat, que é um artista com o qual ele se identificou a vida inteira. Então, nesse primeiro momento, com base nas pesquisas que eu efetivamente fiz no meu artigo, ficou clara a preferência pelo blusão com a obra estampada do Basquiat, que inclusive tinha um valor na época que estava sendo comercializado mais caro que os blusões comuns. Então, é nesse momento que a gente vê, realmente. Até adiantando um pouquinho o spoiler, quando eu for comentar sobre a arte em Food Fact, é justamente esse o efeito. A arte, ela causa um efeito no imaginário da sociedade. E nesse caso, a arte urbana, ela passou a causar também esse mesmo efeito, e é por isso que ela transpôs de um valor cultural para um valor econômico. Ah, perfeito. Thierry, eu vou te fazer uma pergunta. Seria, então, a economia comportamental o estudo disso que acontece na sociedade? Seria isso? Eu entendo que esse nicho da economia vai trazer, de repente, instrumentos que a economia tradicional eventualmente não tenha. Mas é curioso a gente perceber que comportamento, e até por isso a provocação que eu citei do Taylor, né, não há uma economia que não seja comportamental. Né? Então, numa leitura neoclássica, se eu colocasse o meu chapéu do século XIX aqui, eu diria que as pessoas vão acabar comprando os produtos vinculados à arte urbana, porque isso traz maior utilidade para elas, pura e simplesmente. É mais gostoso, me traz mais felicidade. Utilidade é um nome ruim. Poderia ser pior, viu? Tinha gente que queria chamar de ofemidade. Deus me livre, né? A gente pode dizer, então, né, sem entrar numa linha meio autoajuda, que isso traz mais felicidade. Olhando para o ferramental comportamental, a gente pode olhar aí para um efeito manada, para um pertencimento social, né? Então são instrumentos diferentes para olhar para esse mesmo fenômeno. Massa. Bom, é sempre bom lembrar, né? Eu acho, para quem não sabe, né, que a economia ela é uma ciência humana, né? E ela não é uma ciência exata, né? Eu acho que talvez para algumas que estão ouvindo não saibam, e é sempre bom lembrar isso. Thierry, eu vou voltar para você, né? E para você continuar aqui as nossas observações, e vou juntar já numa próxima pergunta, queria que você contasse, né, a partir da sua experiência, né, de finanças, economia da arte. Como é que você também avalia esse impacto econômico, né, das parcerias entre artistas urbanos e essas marcas, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas também aproveitando para te ouvir um pouco a partir da fala da Luísa anterior. Legal, Carol. Não, eu acho que tem um ponto que a Luísa trouxe, né, que é uma característica que a arte urbana vai ter, e não necessariamente, né, a dita arte tradicional ou a arte que a gente vê nos museus eventualmente vai ter. Né? Naturalmente, a gente está fazendo uma ilação teórica aqui, né? Seria interessante até buscar, eventualmente, estudos empíricos sobre isso, mas eu comentei mais cedo que é uma literatura restrita, né?
mas fala-se muito nessa literatura comportamental sobre a influência aí dos vieses de recência, de saliência, ou seja, o quanto que coisas que acabaram de acontecer, ou que podem até ter acontecido há mais tempo, acabam tendo de influência nas escolhas das pessoas, né? E até mesmo o impacto aí, é o priming, né, que você tem de pequenos sinais que são emitidos, né, no convívio social, ou seja, no ambiente fechado, o quanto que isso muda as escolhas dos agentes, né. Isso tudo para chamar atenção para o fato que ela comentou, né, de parceria com o Cobra, por exemplo. Poxa, o quanto que eventualmente o fato do Cobra ter aí um mural colocado, vários murais, na verdade, colocados em lugares públicos, né, isso não cria aí um vínculo com a pessoa quando ela olha para a marca, né. Então esses tipos de vieses, que é o que a literatura vai usar para denominar essas ocorrências, de alguma forma elas se encaixam por aqui também, né. Então dá para fazer mais esse link com essa literatura comportamental, né. Do ponto de vista que a estratégia das marcas, de alguma forma, se vale dessa característica do funcionamento da mente humana, para justamente, né, construir estratégias nesse sentido. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, para nós economistas, a gente pode dizer até que é uma novidade, né? Mas a galera do marketing faz isso há muito tempo. Né? Do ponto de vista da utilização de psicologia, eu costumo brincar que o pessoal do marketing correu para que na economia a gente pudesse andar. Né? Assim, tem muitos conceitos, muitas ferramentas que já são utilizadas há muito tempo, mas só agora que a economia está trazendo. Então aparece na literatura econômica dessa maneira. Se você que estiver ouvindo for aí de origem do marketing, fala, nossa, mas isso é igualzinho com outra coisa que eu vi no marketing, provavelmente a gente está falando da mesma coisa, só que com um recorte diferente. Né? Agora, entrando nesse segundo ponto da pergunta que você fez, né, qual é o impacto que isso tem aí do ponto de vista de mercado? Eu gosto de olhar para o mercado da arte por um olhar muito particular, porque eu entendo que ele é particular quando comparado aí com os mercados tradicionais, por uma série de razões. Uma delas é que esse é um mercado que, quando você cria novos horizontes, cria novos mundos, não necessariamente você implode os anteriores. Né? Então, quando você legitima, por exemplo, a arte urbana e as suas formas similares, você não precisa necessariamente dizer que o Picasso não é mais arte para que você faça isso. Enquanto que em outros mercados, por exemplo, a adoção de uma novidade fundamentalmente implica em você desapegar da anterior. Né? Então, esse é um traço muito marcante desse mercado. Né? Então, do ponto de vista prático, a inserção desses, ou vamos dizer assim, a legitimação da arte urbana como arte propriamente dita, e a apropriação da arte urbana do ponto de vista aí da comercialização, do marketing das marcas, tende aí a ser mais um capítulo desse universo de criar-se novos horizontes, de aproximar mais pessoas desse universo da arte. Né? Então eu entendo que seja o universo, né, da arte urbana se aproximando das marcas, mas também, né, a legitimação da arte urbana como arte propriamente dita. Eu estou fazendo essa distinção mais porque a gente sabe que socialmente há uma distinção nesse ponto. Né? Eu entendo que abre portas. Recentemente a gente teve aí a SP Arte, né, aqui na Bienal em São Paulo, e tinha ali peça dos Gêmeos. Né? Então é possível, e aí até para tentar ser o mais didático possível para o nosso ouvinte, né? É possível pensar pessoas aí que, por uma admiração dos Gêmeos, por conhecer os Gêmeos, podem eventualmente se inserir no ciclo da SP Arte, que até então não tinha tanta relação, né, com a arte urbana. Né? Então, todo esse processo, de alguma forma, de democratização, ou de você pulverizar, né, esse tipo de movimento, eu entendo que é mais um capítulo onde o mercado da arte, quando ele se renova, quando ele se metamorfoseia,
ele abre novos horizontes, ele abre o número de participantes do mercado, ele aumenta, ele não diminui, não é algo fechado, colocado. A gente pode discutir se eventualmente dois artistas dentro do mesmo nicho vão ter essas características, né? Mas se um artista do nicho A, né, tem o seu certo público, um artista do nicho B fatalmente vai abrir portas para outros públicos, né? E eu acho que um outro comentário que vale a pena trazer aqui é que as marcas de luxo também fazem esse link com o mercado da arte, né? Tem uma parceria aí da Louis Vuitton, né, voltada justamente para obras aí de obras clássicas de grandes mestres, né? Então esse vínculo entre arte e marcas, né, embora a gente esteja comentando ele aqui no âmbito da arte urbana, né, é algo que já vem acontecendo em outras camadas, em outros layers desse universo da arte. É mais um argumento que, na minha forma de enxergar, salienta, propõe essa visão de que olha só como estamos criando novos horizontes, abrindo novos caminhos com isso. É bom você trazer isso, né? Porque realmente essa discussão, né, da arte urbana enquanto uma arte que não está nos lugares, né? Pensar, se a gente for pensar que não é uma arte, né? Porque essa é a grande discussão. A gente tem até um podcast que a gente vai discutir sobre, a gente discutiu sobre isso, a gente discute sobre isso o tempo inteiro, né? Porque a arte urbana ela é uma arte contemporânea, né? Ela acontece na contemporaneidade, né? E você mesmo traz isso, né? Dos gêmeos na SP Arte é exatamente esse caminho. E aí me vem uma coisa que nem estava aqui no nosso roteiro, mas eu fiquei pensando, é se de alguma maneira, né, esse fenômeno que hoje se dá entre as empresas e as marcas, né, com a arte urbana, se ela, de alguma maneira, ela facilita ou ela encurta esse caminho da arte urbana, ou se ela distancia para esses lugares tradicionais, né? Eu não sei, isso aqui é só uma especulação, não sei se vocês têm opinião sobre isso, mas eu fiquei aqui pensando, porque é como isso, de alguma maneira, tá, faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? E essa é sempre uma discussão, né? Eu estava outro dia na SP Arte, exatamente, aí encontrei um artista e ele falou, por que que eu não estou aqui? Aí eu perguntei, você quer estar aqui? Né? Essa também é uma pergunta importante, né? Você quer estar aqui? Porque ele está na cidade toda, né? Mas ele não está ali naquelas galerias sendo vendido naquele lugar. Aí você traz os gêmeos, e aí eu fico me perguntando, né, o quanto que essa relação com a marca, ela aumenta ou encurta, né, esse caminho, digamos, para essa arte tradicional e da arte contemporânea hoje. Enfim, não sei nem se a economia, de alguma maneira, ela está lendo e está estudando sobre isso, né? Mas, enfim. Quer falar, Thierry? Carol, para mim tem um grande depende aqui, e aí eu vou abusar do direito de ser economista para falar depende, porque o vincular-se à marca pura e simplesmente, eu entendo que isso não é um problema do ponto de vista da legitimação de arte. Tá? Entretanto, e aí eu vou usar um elemento aqui que não é da economia comportamental, é dessa economia mais clássica, vamos dizer assim, mas que nos ajuda a olhar para isso, é que o mercado da arte normalmente, né, e aí eu não digo a fruição, não é olhar para a arte e falar, nossa, como ela é bonita, mas o comprar e vender as obras de arte normalmente é atravessado pela noção do bem de Veblen, né? Que é esse bem que você compra justamente para afirmar uma posição, para justificar um pertencimento, né? Então, quando a gente pega e fala do high level do mercado da arte, ele é absolutamente cruzado e atravessado pela escassez. Então, quando você pensa numa parceria de marcas, eu entendo que o match, a compatibilidade com marca aí, vai acontecer melhor justamente com essas marcas de alto luxo, né? Porque você está falando justamente de um público que busca pela escassez, né? Outras formas de arte podem eventualmente não ser pautadas pela lógica da escassez. Então eu não vejo justamente essas marcas que são aí estruturadas a partir da escassez, da exclusividade, buscando um discurso que vai um pouco nessa linha, né? Aí sim que eu acho que pode ter um conflito. Aí sim que entra o ponto.
né? Para me fazer ainda mais claro, né? Tem a figura, eu acho que tem um debate, eu nem quero dar minha opinião sobre ele, porque eu acho que ele é super polêmico. Romero Brito é arte ou não? Esse debate, assim, tem gente dando bons argumentos que sim, tem gente dando bons argumentos que não, né? Mas o ponto de quem acaba não gostando do Romero Brito vai muito na linha do que, pô, mas ele está em todo lugar. Não, mas isso aqui virou decoração, isso não é arte, né? Então, eu acho que o conflito que pode haver do uso da arte urbana, por exemplo, por marcas, né? Essa postura, esse caminho pode ser conflitante com o reconhecimento como arte, justamente nessa dinâmica da escassez. Essa é uma dúvida que eu tenho. Qual que é o ponto ótimo? Qual é o equilíbrio que é possível ir nesse sentido de utilização, para você não entrar numa linha de ser taxado dentro do ambiente de arte, como isso aqui é design, isso aqui não é arte, né? E ao mesmo tempo você está vinculado nas marcas e isso criar uma acessibilidade e puxar, né? Eu acho que não tem receita de bolo nesse sentido, né? Mas eu trouxe o exemplo aí de marcas de luxo que usam, né, essas referências de arte mais tradicional. Isso não fez esse mercado ser menos tratado como obra de arte, não senhor, né? Mas eu acho que o ponto aqui é você continua dentro de uma lógica de exclusividade. Se você quebra essa lógica de exclusividade, talvez a legitimação encontre outros desafios. Perfeito. Muitas aulas. Como diria nosso artista Casé, aulas, palestras. Luísa, no seu artigo, né, sobre economia comportamental aplicada ao mercado de arte, né, você vai falar sobre Art Infusion Effect. E eu queria que você explicasse para a gente o que é esse conceito e como que ele se manifesta no mercado de arte brasileiro, enfim, até a partir desse recorte da arte urbana, né? Lembrando que o seu artigo era sobre isso, né? E acho importante que o Thierry fez essa diferenciação e, né, é importante lembrar, né, a partir da onde que a gente sai, né? E de onde que o seu artigo sai. Então, o meu artigo, quando eu adentro nesse tópico, né, da teoria da arte Infusion Effect, é justamente uma tentativa de buscar metrificar alguns dados para validar a base teórica do que eu estava tratando, do que eu estava pesquisando. Então, eu analisei essa teoria da arte Infusion Effect sobre dois aspectos. O primeiro deles é qual que seria o nível, então, de colaboração entre produtos e arte, entre produtos e arte no mercado brasileiro, e também entender até que ponto a teoria da arte Infusion Effect ela se estende para a arte urbana e não se limita só às artes clássicas mais tradicionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema ele é bastante estudado, já foi extensivamente analisado por alguns pesquisadores e professores desse ramo, mas sempre relacionado mais às artes clássicas. Teve um artigo recente, inovador, publicado por um professor da Universidade de Berlim, na qual ele analisa a arte Infusion Effect dentro do mercado da arte urbana especificamente. Então, o que a gente entende, né, como essa arte Infusion Effect? O que seria essa teoria? É uma teoria que ela tenta demonstrar se a combinação, tenta prever, através de provas e entrevistas e pesquisas de dados, se a combinação entre arte e um produto de consumo, um bem de consumo comum, gera um impacto positivo da arte na avaliação do produto ou da marca. Então, até que ponto um produto estar estampado com uma obra de arte passa a ser consumido não só como pela ótica de um produto, mas também pela ótica de uma obra de arte, e até que ponto esse efeito contrário também é positivo. Então, até que ponto também ter uma arte estampando ali um produto faz com que aquele produto, eventualmente, tenha mais número de venda do que outro. Então, assim, sendo bem simplista, né, resumindo bastante, essa seria a teoria da arte Infusion Effect. Mas, claro, é o que eu comentei, a maioria dos estudos analisa o efeito dessa fusão entre arte e marca, tendo a arte clássica como objeto de estudo. E no meu artigo, o objetivo era justamente fazer a análise dessa fusão entre a arte urbana e as marcas. Entender como isso se estende e como se aplica no imaginário da sociedade brasileira. Então, o que é importante aqui ressaltar, uma das pesquisas feitas por esse artigo desse professor alemão, que analisou a arte Infusion Effect aplicada à arte urbana, foi um experimento bem interessante, na qual alguns produtos foram estampados com obras de arte diferentes. E aí, 22 pessoas foram entrevistadas, e foram expostas a 7 imagens para identificar se a percepção daqueles produtos que estavam estampados com obras clássicas ou com arte urbana
ou também com grafite, que era um dos outros objetos de estampa dos outros produtos, eram percebidos como arte ou se eram percebidos só como um produto. Então, nesse caso, o produto que estava estampado era uma saboneteira, e a gente tinha 4 estampas. Um deles tinha só uma fotografia, um tinha uma obra de grafite, um tinha uma arte urbana e um tinha uma obra clássica. Os 3 produtos que tinham obras de arte estampadas foram percebidos como produto de arte em números muito maiores do que o produto que tinha só uma fotografia. O produto que tinha só uma fotografia, ele não foi identificado como arte, ele se limitou a ser uma saboneteira. Ao passo que os outros 3, a maioria dos 22 entrevistados, votaram que, ao adquirir aquela saboneteira, eles tinham a sensação de que também estavam adquirindo um produto de uma obra de arte. Então, esse foi o objetivo de estudar a teoria da arte em Fusion Impact para o meu artigo. Até que ponto, então, considerando essas parcerias que eu comentei, da reserva com o Basquiat ou da marca UOL com o Cobra, até que ponto aqueles produtos poderiam eventualmente ser vendidos por valores mais caros ou ter maior número de vendas, porque o consumidor tem a sensação de estar levando 2 em 1, digamos assim. Então, ele tem uma obra estampando um blusão, ele tem um produto útil, mas também passa uma mensagem que também está atrelado a um efeito sentimental, emocional, uma mensagem para além de um produto, uma roupa que eu visto e que me aquece. E o que é interessante, até atrelando um pouquinho o que vocês estavam comentando anteriormente sobre o suporte da obra, né? Já tratando da arte urbana, que é uma arte que vem majoritariamente da rua e que, a princípio, é uma região um pouco favorecida. Mas a arte em Fusion Impact, ela visa justamente quebrar um pouco essa barreira, porque a arte urbana, ela surge na rua. Então, o que, a princípio, seria um suporte que não valoriza e que não agrega valor àquela obra, a partir do momento que ele gera uma identificação com o seu público, com o seu consumidor, ele muda essa ótica. Então, a gente pega o exemplo do Basquiat. O Basquiat é um artista que ele tem um fenômeno de permeabilidade muito grande, né? Ele é reconhecido até hoje, ele é consumido até hoje, ele é muito admirado em diversos países. Então, o Basquiat, ele conseguiu transpor essa questão do suporte da obra. Então, tanto faz se a obra do Basquiat está na rua ou se ela está estampando um produto de uma marca de um artigo de luxo. Ela é identificada pelo consumidor, pelo público, como algo de valor, como uma obra de arte relevante, como um produto essencial que ele eventualmente faz uma questão, vê uma importância em ter aquele produto. E até atrelando um pouquinho esse exemplo com a perspectiva do valor agregado, que é uma das perspectivas estudadas pelo conceito da economia comportamental, quando a gente analisa essa parceria da reserva com a Basquiat, enquanto uma camiseta comum da reserva ela não passava de R$120, né, no comércio, na venda para o público, todas as camisetas que estavam efetivamente estampadas pelas obras da Basquiat, elas possuíam preços a partir de R$180. Então, a gente vê aí, por conta dessa teoria dessa Art in Fusion Impact, que está comprovada, que faz efeito, um aumento de 50% no valor de um produto. E claro que o artista ele vai receber, por conta dessa parceria, os seus royalties, a depender do contrato, de como ele é negociado, de quais são as tratativas, mas os royalties em cima das vendas, por exemplo, ou em cima do valor. Então, isso gera também é uma via de mão dupla, né? A marca vende mais, o artista também recebe um investimento, um retorno financeiro pelas suas obras por outras fontes que não apenas as tradicionais das galerias ou entre outras. Então, essa questão do suporte da obra, ela é realmente relevante, como ainda é o que a gente comenta desde o início, né? Ainda é um tema pouco estudado, ainda é um tema que a gente não tem tantas métricas e dados numéricos para entender como que ele está se propagando no mercado brasileiro da ótica econômica, mas o suporte da obra ele não é fixo, né? Então a gente vê o Basquiat que surge na rua e hoje em dia tanto a rua quanto uma vitrine, quanto um artigo de luxo, quanto uma galeria agrega à obra do Basquiat o mesmo valor, a mesma relevância, a mesma importância, o mesmo tipo de atratividade. Né? Então, quando a gente também analisa um pouquinho a Art in Fusion Impact na parceria entre a marca de tênis sustentável, a UOL, com o Cobra, a gente vê também que o próprio CEO da empresa de calçados, em uma entrevista, falando que como um dos objetivos da empresa, da marca, era transformar o mundo em um lugar melhor, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, eles viram muito sentido em fazer a parceria com um artista urbano como Cobra, para reforçar os valores da marca, porque os tênis da UOL são tênis sustentáveis, feitos de materiais reciclados, reaproveitados, tem todo esse ideal por trás da empresa, que é reforçada por uma parceria com um artista urbano como Cobra, também reforçando que esse tênis da UOL, que tinha ali no seu solado uma obra do Cobra e na lateralzinha do tênis a assinatura do artista, aumentando exponencialmente o número de vendas. Então, quando a UOL lançou, na pré-venda desse tênis,
tinha a princípio, eles tinham, assim, 4.000 unidades do tênis para serem vendidas. E a manifestação do interesse de compra por esse produto passou de 30.000. Então, nesse momento que a gente vê essa teoria se manifestando na prática, um produto que, a princípio, seria só um artigo de moda, também sendo visto como uma obra de arte, como algo com uma mensagem social, com uma mensagem de sustentabilidade, ultrapassando esse aspecto apenas do produto. Thierry, ouvindo a Luísa falar e pensando na sua última pontuação, eu queria te perguntar se existe, assim, porque realmente você traz esse ponto, que é um ponto muito importante da arte, que é, né, a questão da escassez, né, a premissa da escassez para um objeto de arte. Existe, assim, algum estudo que vá, ou enfim, algum artigo, alguma coisa que vá falar justamente dessa interseção desse aspecto, né, da Art Infusion Effect com essa questão da escassez numa desvalorização do artista? Eu não sei se eu me fiz clara, né? No sentido de que isso, ao invés de estar... claro, a gente entende a potência que traz para a marca, mas será que existe uma... Vou usar uma palavra que não existe, uma despotência para o artista, pensando na premissa da escassez? Eu vou te trazer aqui 2 pontos. Eu também fico ouvindo a exposição da Luísa e eu fiquei com isso na cabeça também, né. Quando a gente olha pra literatura, existem artigos que mostram que após a morte do artista, a obra tende a valorizar muito mais, né. Isso é algo comum dentro do mercado da arte. E bônus, quanto mais jovem e inesperada for essa morte, maior tende a ser esse salto de valorização. Então, assim, esse link com escassez, ele é muito forte de fato, né. Mas eu também me pergunto, né, até que ponto, e aí pegando esse ponto que você trouxe, né, será que tem algum momento que essa curva de ascensão, de valorização, ela não começa a ter uns retornos negativos, não começa a fazer mal, né? Por exemplo, né, eu gosto muito do Van Gogh, né? E ele é um artista que caiu em domínio público e ele está absolutamente em todo lugar, né? Eu não tenho dúvida que a marca Van Gogh tornou-se muito mais forte sem necessariamente questionar o papel dele enquanto artista, né. Então, o que me vem aqui, e desconheço literatura que vai exatamente colocar esse ponto, mas, né, acho que trazendo esse argumento para o debate, eu acho que o ponto que pode ser perigoso ou talvez para se prestar atenção nesse sentido, né, é que, eu acho que artistas já consolidados, já colocados, Basquiat é um artista absolutamente consolidado, o Van Gogh que eu falei também, né, o Cobra eu diria que pelo menos num âmbito local ele é inquestionável, internacionalmente talvez também, né. Então isso eu entendo que não há prejuízo, né, mas eu me pergunto se para artistas, emergentes, né, como que fica essa régua, né, se em algum momento a gente qual que é o benefício e qual que é o prejuízo. De fato eu desconheço a literatura que vai testar exatamente este ponto, né, mas, eu entendo que essa lógica de escassez ela pode ser mais impiedosa, vamos dizer assim, com uns do que com outros, né. Então, eu iria nessa linha, eu acho que existe a escassez de fato, né, isso é registrado por esse exemplo de morte do artista, né, mas eu também entendo que, dependendo do momento de carreira do artista, do teste do tempo, da consolidação que ele já está posto, né, isso não necessariamente vai ser um obstáculo, vai ser um problema, talvez seja até um benefício ainda maior, né. Aí eu entendo que entra talvez até mais uma discussão de gestão de carreira, do que efetivamente da projeção de mercado em si, né. Será que no momento da carreira do artista, né, serve para quem está cuidando, seja a galeria ou empresário, seja quem for, no momento de carreira do artista vale a pena ir por esse caminho? Ou não, uma vez tendo uma grande, legitimação, uma grande validação, aí sim é o momento de explorar esse tipo de fator, né. Eu acho que tem uma via dupla aí que precisa ser melhor pensada. Eu acho que aí, né, aproveitando, né, a sua frase, né, acho que é o depende, né. E é interessante, né, porque eu também fico pensando que, né, assim, falando completamente de orelhada, né, mas que é isso, que a gente ainda vai estar para ver
né, o resultado disso que a gente hoje faz, né? Porque a gente está falando do Van Gogh, do Basquiat, de um tempo pregresso, né? Acho que o que a gente vive na contemporaneidade hoje, né? Com as redes sociais, com a mídia da maneira que ela se comporta hoje, com a velocidade que a gente vê, eu acho que é leviano dizer qualquer coisa que é sim ou não, né? Porque a gente ainda vai precisar fazer essa observação num segundo momento, porque eu até vou trazer isso um pouco para o nosso trabalho, né? A gente percebe que é muito no depende, né? Depende de qual marca, depende qual projeto, depende aonde faz, porque a gente tem casos que isso foi exponencial, assim, que realmente fez, e a artista a partir dali fez muito mais coisas nos lugares mais sacralizados da arte. Então, eu acho que a gente ainda está ali para ver, né? Eu acho que esses estudos a gente vai precisar de alguns anos para poder olhar para o hoje, né? Como a gente olha para o Van Gogh, né? E para o Basquiat e consegue ver de fato que a carreira não teve uma perda, né? Digamos assim. E aí, já fazendo uma outra pergunta, né? Você, que é um pouco a nossa questão, eu acho que já está para lá de dita aqui, mas você acha que hoje, né? As maiores barreiras da aceitação da arte urbana como um investimento legítimo, né, de arte, você acha que está nessa questão da não escassez, né? Porque não é escasso. Você acha que essa é hoje a maior barreira, assim, para a arte urbana ser vista como esse investimento legítimo e importante e valoroso, né? Digamos. Sabe que é curiosa a tua pergunta e justamente o link que você faz com a escassez. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um colega recente, que ele falou justamente de um mural do Cobra. Eu não me lembro exatamente aonde que esse mural dele foi feito. E logo que o Cobra pintou o mural, tirou-se uma foto de altíssima resolução, que você pode literalmente imprimir e fazer um quadro disso se você quiser, porque é perfeito. Só que aí passaram-se os anos, chuva, tempo e tudo mais, a obra não está mais exatamente a mesma, né? Tem gente comercializando justamente essa foto de altíssima resolução, né? Então eu entendo que o mercado, de alguma forma, ele também consegue encontrar esses caminhos de produtização, né? Então, não necessariamente essa ausência de escassez comparado com o mercado tradicional pode ser um obstáculo. Acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Embora seja um elemento que a gente possa pensar, eu coloquei alguns contrapontos aqui, mas eu também trouxe um outro agora no sentido de que não necessariamente vai ser uma dificuldade para ser visto como algo que tem valor ou que valha o investimento. Eu entendo que a arte urbana acaba entrando no mesmo tipo de desafio, vamos dizer assim, que as formas de arte contemporânea como um todo. O que determina efetivamente o valor da obra de arte é o teste do tempo, né? Então, assim, é relativamente recente, né? Talvez daqui 10, 20, 30 anos, de uma gama expressiva dos artistas urbanos que a gente conheça hoje, pouquíssimos deles vão ser lembrados. Essa é a grande incerteza que você tem na arte contemporânea, né? Que você acaba não tendo do ponto de vista aí pô, vale a pena investir ou não com obras consagradas. Eu costumo brincar, um exemplo que eu dou em aula é da própria Noite Estrelada, né? Pô, se a Noite Estrelada estiver perdendo valor, é porque provavelmente a sociedade ocidental está sendo refundada, a gente está começando tudo de novo, né? Porque é algo que passou no teste do tempo e de alguma forma está inserido aí, né, dentro do que a gente entende como sociedade greco-romana, né? Então a arte urbana, ela por ser aí relativamente recente, e principalmente quem está produzindo neste momento, eu acredito que acaba encontrando desafios parecidos aí com da arte contemporânea como um todo, né? Que é recente, né? Então, do ponto de vista de investimento também, isso pode gerar algum tipo de desconforto, né? Justamente por conta dessa incerteza, se vai passar no teste do tempo ou não, né? O que não quer dizer, para me ater aí justamente na literatura de finanças, que não existe caminho para investimento nesse sentido, né? Tem um artigo chamado Art as Venture Capitalist, do Roman Krasow,
que ele vai justamente comentar que a família dos Tremaine nos Estados Unidos, ao longo do século XX, naturalmente não estamos falando aí de arte urbana, né, mas eles se comportaram aí como investidores à la venture capital, né? O que é um investidor de venture capital? É o cara que compra pequenas empresas que estão no começo, então ele compra 20, 30 empresas diferentes. Se uma delas, duas, derem certo, maravilha, porque as outras não vão dar. O retorno que ele teve com essas compensa esse prejuízo, né? Então, essa é uma estratégia, né, que essa família Tremaine utilizou ao longo do século XX, e eles compraram obra de um monte de gente, até gente que Pollock estava nessa coleção, só que o Pollock não era o Pollock ainda, quando eles compraram a obra de arte, né? Então eles acertaram muito em alguns, não acertaram tanto em outros, mas o retorno do portfólio foi positivo, né? Então não quer dizer que não é possível você de alguma forma olhar, né, como um ativo financeiro. A abordagem é diferente. Então eu entendo que o grande desafio para a arte urbana ele vai estar muito colocado com a arte contemporânea como um todo. É o teste do tempo. Como é que você consegue, de alguma forma, mitigar isso? Entra de novo nesse aspecto de gestão de carreira, né? Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista de investimento, os gêmeos, uma vez que já estiveram no SP Arte, eles estão validados pelo sistema da arte e tendem a ser mais valorizados, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, se inserir dentro desse ecossistema pode auxiliar, né, esse mercado da arte também a ser visualizado, a ter essa credibilidade para investimento também, ainda que não seja o único caminho, como eu acabei de falar. Massa, gente. Eu tenho uma última pergunta, né? Porque esse podcast a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Muitos assuntos. E eu queria que vocês, a partir, né? Aí vocês podem decidir quem quer falar, e, enfim, se complementarem, né? Que a partir da. Queria que vocês me contassem assim, a partir da economia comportamental, como é que a gente pode, né, entender? Eu sei que essa pergunta ela pode dar mais um podcast, né? Mas, enfim, de maneira bem sucinta. Qual é o motivo pelas quais as pessoas compram arte hoje no Brasil, né? E qual é esse comportamento típico, né? Se a gente pode dizer que existe um comportamento típico de consumidores de arte no país, assim, né? Eu me lembro até de um dos encontros lá da FGV ou lá do próprio seminário, né? Que alguém deu um número que eu fiquei assim apavorada, né? Que o mercado brasileiro ele é menos de 5% do mercado mundial. Então, assim, né? Estamos falando assim de muito pouco, né? Provavelmente uma coisa de muitos oportunismo no sentido da oportunidade, né? De entender assim. Então, não sei qual dos dois quer começar, não sei se a Luísa quer falar um pouco também mais da arte urbana e Thierry do outro, enfim, Luísa começar. Quem quer falar? Acho que o Thierry tem mais propriedade para começar, eu posso eventualmente complementar um pouquinho depois. Então vamos lá. Do ponto de vista da literatura econômica, eu diria que tem alguns elementos que a gente pode considerar aí do ponto de vista do motivador do comportamento que leva alguém a comprar uma obra de arte, né? Então fala-se muito na literatura econômica do tal do dividendo emocional, né? Quando você compra a ação da Petrobras, por exemplo, você está querendo saber qual que é o dividendo pecuniário que vai parar no seu bolso, né? A aquisição de uma obra de arte, e aí eu não quero ficar restrito só a ter a obra na tua casa, mas de alguma forma o envolvimento, a participação, né, pode envolver dividendos emocionais na leitura do economista, né? Eu também falei do Ben de Veblen, né? O Ben de Veblen ele é comumente associado ao mercado da arte, né, até num aspecto de consumo ostentatório, vamos dizer assim. Poxa, olha só, eu tenho aqui o beijo do Gustav Klimt na minha casa, né? Mas a gente pode pensar nisso também como um aspecto de firmar um pertencimento, de firmar uma posição sobre mundo, sobre sociedade, né? Então, não necessariamente o bem de Veblen vai ter a ver aí necessariamente com a ostentação em si, que é o caminho que a literatura acaba indo com mais frequência, né? Mais modernamente, né, a gente pode encontrar também aí o consumo de obras de arte muito vinculado aí com o apoio de causas, de ideais, né?
e, de novo, o pertencimento de grupos, né? Vamos falar de NFT, daria para falar um podcast só sobre isso, né? Mas ficou muito famoso aí, recentemente a compra dos NFTs dos macaquinhos, que até o Neymar comprou. Pô, isso aí, na verdade, era um ingresso para participar de um grupo seleto, né? Numa high society muito específica, né? Eu posso comprar obras de arte de um artista porque eu acredito no ideal dele, no que ele expressa, não necessariamente uma questão estética e não necessariamente porque eu quero mostrar para os outros especificamente, dizer que eu pertenço a isso. Não, eu apoio a carreira dele, eu apoio o que ele está colocando, né? Então tem esses caminhos. Para olhar para uma leitura especificamente aí de behavior economics, né, de economia comportamental, a gente falou muito aí do efeito manada também, né? Desse efeito coletivo. E isso aparece nas pesquisas aí, quando se pergunta para os compradores, tá, mas o que acaba decidindo aí a tua decisão, né? Então, o aconselhamento, seja com alguém que entende melhor, seja com art advisor, seja com aquele teu amigo que tem várias obras de arte, isso acaba influenciando muito a escolha do agente. Então, tem aí um certo contágio, isso existe, né? Tem o que a literatura chama aí de peer effect, né? Efeito entre os coletivos, entre os pares, para justamente entrar na tomada de decisão. Eu quero fazer um complemento bem sucinto, o Thierry já expôs com muita propriedade o assunto, mas um dos tópicos, né, um dos conceitos da economia comportamental que eu estudei quando eu estava pesquisando o tema do meu artigo foi justamente o efeito de enquadramento, ou também chamado de framing, que seria um efeito que se refere à maneira como as informações sobre uma obra de arte ou sobre um artista, elas são apresentadas e de que modo isso pode influenciar a percepção, a valorização, a decisão de compra daquela obra por potenciais compradores ou investidores. Então, uma obra de arte que tem uma história muito bem rica, muito documentada, ou uma obra que está exposta em uma galeria prestigiada, um evento de renome, ou uma parceria com uma marca de luxo, a narrativa ao redor da criação de uma obra, ou apresentar, eventualmente, informações de vendas anteriores sobre aquele artista, sobre aquela obra, de que todos esses pontos, eles estão atrelados a esse efeito do enquadramento e eles podem alterar a percepção como aquela obra de arte é vista pelo consumidor. E o framing, ele impacta diretamente na percepção dos valores, na tomada de decisão pelos colecionadores ou pelos investidores, e também na emoção e na conexão com aquela obra. Então, eventualmente, o espectador sente uma ligação pessoal com aquela obra e isso aumenta o desejo de aquisição. Então, eu só queria finalizar com um exemplo. Quando eu estava fazendo as pesquisas para o meu artigo, eu entrevistei, desculpa, a economista Paula Sauer, e ela deu um exemplo da aplicação desse efeito de enquadramento no mercado da arte. Ela comentou que uma vez, durante uma feira de obras de arte, de exposição em uma universidade na qual ela dava aula, tinha um monte de revistas infantis do quadrinista Maurício de Souza expostas para distribuição gratuita. E o evento acabou e deram essas revistinhas para ela levar para casa dela, para depois ela distribuir para umas colegas que trabalhavam em universidades e usariam essas revistas como material didático. Passou um tempo, essas revistinhas ficaram na casa dela, ela esqueceu de fazer essa distribuição e tudo mais. Em determinado momento, ela doou essas revistinhas, ela se desfez das revistas. E ela descobriu depois disso que aquelas revistas que estavam na feira aquele dia e que ela tinha levado para casa dela eram de uma edição especial que tinham sido desenhadas, eram as últimas desenhadas à mão pelo próprio Maurício de Souza. E aquilo mudou toda a percepção dela sobre as revistas, ela ficou mega arrependida de ter se desfeito das revistinhas e ficou pensando, putz, se eu soubesse disso, tinha uma enquadrada aqui na sala da minha casa. Então, isso é um exemplo de como esse efeito do framing, ele também pode afetar uma obra de arte, não só da arte urbana ou outros tipos de arte contemporânea, mas como elas podem passar a ser uma opção de um investimento eficaz, valoroso e tudo mais. Então, eu queria acrescentar esse conceito que eu também estudei quando estava pesquisando sobre o tópico da economia comportamental, e acho que na prática sempre dá para pesquisar um pouco mais o que aquela obra vai transmitir, quais formações, valores e contextos vão estar atreladas à obra ou ao artista, para obter ainda mais essa vinculação ao investimento, ser vista de um lugar um pouco mais renomado e mais efetivo no nosso país. Então, era isso que eu queria acrescentar. Ai, gente, infelizmente a gente está chegando no fim, né? Acho que a gente
Esse assunto é isso, é tanta coisa que cada pergunta podia ser um podcast inteiro para falar sobre o que a gente quer construir. Acho que para mim assim foi super importante ouvir, né? Porque quando a gente trabalha, né, aqui na Borda, né, a gente faz tanto e a gente pensa pouco sobre aquilo que a gente teoriza pouco sobre aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, né? Então, de alguma maneira, chega até um alívio assim no coração de que que não é que algo que a gente está fazendo tem algum sentido, como se não tivesse outros, mas enfim, brincando, mas é que a gente acaba pensando, ai meu Deus, será que é isso? E quando ouve toda uma teoria é maravilhoso, porque parece que chancela assim um pouco o trabalho que a gente vem fazendo. E eu queria agradecer muito assim por vocês trazerem esse tema que é tão relevante e ao mesmo tempo é tão difícil, de uma maneira que eu acho que as pessoas que vão ouvir, elas vão conseguir entender, né? E muitos artistas que escutam a gente, acho que vai dar até um calorzinho assim no coração deles, assim, né? Para algumas dúvidas e algumas inquietudes que eles têm, né? E queria realmente, assim, só posso agradecer por vocês trazerem esse tema que é tão importante para a gente aqui na Borda, né? E ampliar esse discurso, né? Como esse discurso e essa discussão, né? Como mesmo o Thierry trouxe, né? Que é o nicho do nicho do nicho. Também eu acho que é importante, assim, acho que para a gente faz o podcast justamente para isso, né? Para trazer os temas que estão permeando o nosso trabalho e a nossa vida, e, enfim, tudo que a gente constrói, como um espaço não só de discussão, mas de registro também, né? Que eu acho que isso é o mais importante, né? É poder registrar isso, é poder discutir, poder dar mais luz, né? Porque eu acho que não tem muita literatura, mas a gente discute, a gente cria, né? E acho que é importante, né? Poder ter cada vez mais registro sobre esse tema, né? Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram de estar aqui. Eu vou abrir para vocês agradecerem. Agradecer a Mari, né, que conduz aí esse podcast e ajuda a gente nos bastidores. Agradecer a quem edita o nosso podcast, enfim, todo mundo que está por trás aí de tudo que a gente faz, porque não sou só eu, obviamente. Então, vou começar aqui pela Luísa de novo, se ela quiser agradecer, quiser dar enfim, um recado, e depois direto o Thierry. Então, eu queria só agradecer também, Carol e Thierry, mais uma vez a oportunidade de debater um pouquinho desse tema juntos. Tenho certeza que a Borda faz um trabalho incrível e bem desafiador. A gente sabe como o Brasil às vezes cria algumas barreiras, né, para a arte efetivamente adentrar o campo e o mercado econômico, mas acho que essas discussões elas sempre vão agregando e novamente agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês, debatendo essas ideias e me coloco à disposição para tirar outras dúvidas sobre o que eu já pesquisei ou posso vir a pesquisar no futuro. É um tema que me agrada muito, tenho colegas no ramo, então estou sempre um pouquinho envolvida aí com o assunto. Obrigadão mesmo. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com vocês. Eu queria, sim, fazer uma última consideração. Esse mercado da arte ele é atravessado por um outro conceito que daria para ser um podcast só dele, né? Que é de assimetria informacional. Né? Então, em linhas gerais, é um mercado que falta informação. Então, iniciativas como essa, de publicizar pesquisas, publicizar aí os conceitos, trazer pessoas aí do calibre da Luísa para falar com a gente, né? Essa iniciativa que a Carol, né, promove e que a Mari dá todo o suporte aqui também para que aconteça, é fundamental para que a gente consiga fazer com que a informação permeie o mercado. Isso é fundamental para o mercado crescer, né? Isso, olhando para a literatura, a gente vê que o mercado, enquanto não resolver essas questões de informação, muito provavelmente não vai chegar no seu potencial. Então, a cada iniciativa, a cada passinho de formiga que a gente dá nesse sentido, a gente contribui para que o mercado se desenvolva amanhã, né? Então, eu queria parabenizar todos os envolvidos na iniciativa, a Borda também pelo trabalho que vem fazendo, né? Que ele empreender no Brasil é desafiador per se, né? Envolvendo arte, então eu entendo que é um desafio ainda maior, até por essas questões que a gente trouxe aqui. Então é um prazer estar com vocês, eu estou à disposição sempre para falar sobre esse assunto.
E para quem quiser me contactar, quiser conversar, quiser falar, tirar dúvidas, não é difícil me achar por aí. Thierry Chemades não tem muitos, né? Então o Instagram é o @Thierry Chemades, tudo junto, tá? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Então é isso, gente. Se vocês ainda não ouviram os outros episódios do nosso podcast, não deixem de ouvir. Eles estão disponíveis no Spotify e no YouTube. É só procurar Abordaria. E seguindo a Aborda nas redes sociais, a gente está no Instagram como aborda.arte, a gente está no TikTok como Aborda, tem o nosso site que é aborda.com.br, e lá você pode ficar, né, por dentro de todos os lançamentos, tanto do podcast como de todos os projetos que acontecem aqui. Gente, muito obrigada e até breve.